Uma ótima tarde a todos, é um prazer a Sociedade Mineira de Oftalmologia promover mais uma reunião científica, essa com a temática do Dia Mundial da Retina. Agradeço muito a participação da doutora Tereza Canadani, doutor Luiz Felipe Carneiro, a presença ilustre do nosso amigo, presidente, conselheiro, doutor Elisabeto, e o nosso diretor, Luiz Carlos Molinari. Passo a palavra para o Molinari. Um abraço a todos. Obrigado, João. Bem-vindo a todos. Nós escolhemos hoje, não poderia deixar de ser, né, o tema central, a retina, por ser o Dia Mundial da Retina, né? E nós escolhemos, quer dizer, o olho em si ele é afetado por duas patologias, né? E que, vamos dizer, afetam, né? Que comprometem a visão, que é exatamente a degeneração macular e a retinopatia diabética. E é sabido que, na idade avançada, são as duas situações, juntamente com o glaucoma, que levam à cegueira, né? A deficiência visual. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, nós temos mais de 2,2 bilhões de pessoas, né, com alguma deficiência visual, e 1 bilhão de casos poderiam ser evitados. Isso é uma tragédia, né? A realidade de 14 a 16 milhões de brasileiros, vocês desculpem, porque esses dados são entre 2021 e 2022, às vezes a gente falha. Em especial dos 4 milhões de pessoas que têm a retinopatia diabética, que é quase 35% a 40% dos diabéticos que desenvolvem a retinopatia diabética. Então, conversando com os nossos ilustres palestrantes, a quem nós vamos passar a palavra, foi sugerido por eles esses dois temas, e o Luiz Felipe é o nosso associado, a Tereza Canadani também. O Luiz, ele é mestre em medicina pela Santa Casa e é coordenador médico da oftalmologia daquele serviço Santa Casa de BH. A doutora Tereza Canadani é mestre em medicina pela Santa Casa também, é doutorada, né, ou doutora em oftalmologia pela UFMG, tem o pós-doutorado pela Unifesp e é chefe do programa de Fellowship em Retina do Retina Instituto. Nós temos aqui também a presença do Dr. Elisabeto, que é um mestre na retinologia e é o responsável pela retina do Instituto de Olhos BH e um dos primeiros a estudar eletrofisiologia na época do professor Hilton Rocha, no São Geraldo. Então, nós vamos começar com a doutora Tereza Canadani, que vai nos brindar aí com a degeneração macular relacionada à idade. Muito bem-vinda, doutora Tereza, muito obrigado, viu, por abrilhantar o nosso evento. Olá, boa noite a todos. É um grande prazer para mim estar aqui com a SMO pela primeira vez. Então, eu reuni aqui alguns tópicos sobre essa degeneração macular, na sua forma neovascular, e eu programei para a gente hoje um roteiro, e vou tentar, em pouco tempo aqui, para não ficar cansativo, a gente discorrer sobre esse tema. Então, falando sobre a prevalência da degeneração macular, em 2020, 200 milhões de pessoas tinham DMRI no mundo. E a projeção para 2040 são 300 milhões de pessoas, sendo a terceira causa de cegueira irreversível no mundo. Ou seja, um tema de extrema prevalência que devemos estar atentos no diagnóstico correto e no pronto atendimento. E quais seriam os fatores de risco para a degeneração macular? Existem vários, mas os que a gente mais tem que prestar atenção no nosso dia a dia no consultório é a idade desse paciente, as questões hereditárias e o hábito do tabagismo. Então, esses diversos fatores de risco devem ser investigados prontamente na nossa consulta oftalmológica. Em relação à fisiopatologia dessa doença, essa doença comete a retina devido a um estresse fotooxidativo, levando a um insulto, a um dano nessa retina, com inflamação, lançamento de células inflamatórias, levando à formação do neovaso, já que estamos falando da sua forma neovascular, que é a mais grave e que o paciente geralmente perde a visão com o decorrer do tempo sem tratamento.
Então, a forma neovascular da doença, a gente tem aqui a formação desses neovasos que invadem o epitélio retiniano, levando à formação de líquido, hemorragias e edema na região central da retina. Então, eu vou falar aqui de algumas classificações que foram lançadas ao longo do tempo da degeneração macular. Existe uma classificação angiográfica que há algum tempo a gente aprendeu e que, às vezes, hoje a gente não vê tanto, eu pratico muito angiografia, então a gente não deve se esquecer da classificação angiográfica dessas membranas, e a gente classifica pela angiografia as membranas em dois tipos. A forma clássica, onde a gente já tem uma hiperfluorescência precoce, bem delimitada, com acúmulo desse contraste, e temos a forma oculta das membranas, que geralmente essas membranas ocultas são as que têm melhor prognóstico, e essa hiperfluorescência é uma hiperfluorescência tardia, sem limites determinados. Então, essa aí é a classificação angiográfica das membranas neovasculares. Mas, atualmente, através de um consenso que reuniu diversos especialistas em retina, eles realizaram aqui a classificação tomográfica da degeneração macular na sua forma neovascular com seus subtipos. Então, a gente tem aqui a famosa membrana tipo 1, que é nada mais, nada menos do que a famosa forma oculta na angiografia, onde há uma membrana que se localiza entre a membrana de Bru e o epitélio pigmentado da retina, com posterior formação de líquido subretiniano e líquido intrarretiniano. Então, essa membrana, ela, pela classificação angiográfica, é a forma oculta, e sendo a forma mais comum e de melhor prognóstico com o tratamento realizado. Então, aqui mais uma imagem desse mesmo artigo, onde a gente tem aqui a famosa membrana tipo 1, está abaixo do EPR, e aqui o primeiro sinal de atividade dessas membranas neovasculares maculares tipo 1 é a presença de líquido aqui, ó, subretiniano, com elevação desse epitélio, sendo uma elevação serosa ou sanguinolenta. Uma outra classificação desse mesmo artigo é a famosa membrana neovascular macular tipo 1 aneurismática. Esse nome inteiro é a famosa polipoidal, onde a gente sempre denominou dessa maneira. Então, agora, ela tem essa nova nomenclatura, onde a gente observa aqui, ó, alguns sinais, esse aqui também é do artigo, eu achei super interessante. Aqui tem os sinais tomográficos mais frequentes em pacientes com polipoidal ou membrana neovascular macular tipo 1 aneurismática. Observem, se no paciente, na tomografia, eles apresentarem 2 desses 3 sinais, que seriam, por exemplo, o sinal da dupla camada, presente aqui, ó, que está presente em 85% a 95% dos pacientes com polipoidal, associados a uma hipermeabilidade vascular no exame de endocianina, também a forma de pólipos em formato de dedos aqui na tomografia. A gente observa bem essa polpa digital aqui na tomografia. Se presentes 2 desses 3 sinais, a sensibilidade desse paciente ser portador da membrana neovascular macular tipo 1 aneurismática chega a 90%. Então, olha como essa imagem multimodal, essa avaliação multimodal, veio a nos ajudar no diagnóstico desse subtipo de membrana neovascular. Aqui, mais um exemplo, onde a gente observa que a formação dos pólipos, essa hipermeabilidade vascular, formação de gigantes DEPs serosos associados a esse subtipo de degeneração. Mais um outro tipo de membrana nessa classificação é a membrana neovascular macular tipo 2, que é uma membrana que corresponde à famosa forma clássica na angiografia, onde a hiperfluorescência era precoce, com limites bem definidos angiográficos. E ela corresponde a mais ou menos 13% dessas membranas, e não se esqueçam, a formação do material hiperreflectivo subretiniano, que é esse material fibroso acima do epitélio e abaixo da retina neurosensorial. Então, a gente observa bem a formação desse material hiperreflectivo subretiniano típico das membranas tipo 2, também associadas à formação de líquido tanto intra quanto subretiniano. E aqui essa fotografia mostra bem, ilustra bem esse material hiperreflectivo subretiniano, que a gente chama de ESH-RM nos laudos tomográficos. Então, a última membrana pela tomografia, a membrana neovascular macular tipo 3. Esse neovaso, ele surge dentro da retina, ele é exclusivo da retina, através de anastomoses retino-retinianas ou retinocoroidianas,
E eles são associados, esse subtipo de membrana, a uma coroide mais fina e corresponde anteriormente ao que a gente chama de proliferação angiomatosa da retina, ou o RAP. Então, há um estágio 1 desse RAP, onde o neovaso ainda não alcançou o epitélio. Quando ele alcança o epitélio, já é o estágio 2, e quando ele rompe esse epitélio, já é o estágio 3 da RAP, com a formação de líquido subretiniano e crescimento desse neovaso também para o espaço subretiniano. Aqui, ilustrando bem essa comunicação retino-retiniana, dessa proliferação angiomatosa retiniana, com a formação desse neovaso tipo 3, exclusivamente dentro da retina. E também há os neovasos que são tanto 1 quanto 2. Como assim, Tereza? Onde parte do neovaso está acima do epitélio, sendo tipo 2, como também abaixo dele, abaixo do epitélio é o tipo 1. Então, há também as formas mistas através dessa nova nomenclatura. Esse achado só foi possível com o advento da OCTA. Falando agora de tratamento da degeneração. O tratamento marcoterapêutico da degeneração macular nos tempos atuais foi o advento da terapia antiangiogênica a partir de 2005 e com o lançamento aí de diversos antiangiogênicos no mercado. Hoje temos uma gama aí de antiangiogênicos, onde, dependendo do perfil do paciente e também do perfil tanto econômico quanto social em que ele é inserido, a gente escolhe para dar andamento no follow-up e tratamento desses nossos pacientes. E quais seriam os critérios que a gente utiliza para tratar tais pacientes diagnosticados com DMRI? A gente utiliza alterações na acuidade visual, que é o principal biomarcador. O paciente se queixa de perda da visão central, sendo um importantíssimo critério de tratamento ou não tratamento. Porque dependendo da acuidade visual que esse paciente se encontra na primeira consulta, vai valer a pena ou não dar início ao tratamento desses pacientes. Assim como critérios da tomografia, que eu expliquei para vocês aí, com os tipos de membranas classificados nessa nova classificação, assim como também o crescimento da lesão na angiografia, onde na minha rotina diária eu utilizo a avaliação multimodal para dar o diagnóstico desses pacientes. Eu solicito na primeira consulta sempre a angiografia com a tomografia de coerência óptica. Existem diversos critérios de tratamento e existem também diversos clinical trials, onde eles afirmam quais são os critérios, se tem que se secar essa mácula o tanto que possível ou não. Então, existem aí na literatura diversos estudos clínicos e eu vou resumir aqui os principais. Bem, Tereza, quando você olha uma tomografia, o que você mais se preocupa para tratar ou não esse paciente? A presença de determinados fluidos. Eu vou falar dos 3 principais. A presença do fluido, por exemplo, intrarretiniano, que nos estudos Cat e Harbour, esse fluido intrarretiniano, ele se dividiu em 2 tipos, o exudativo e o degenerativo. Esse exudativo é onde se vale a pena tratar. Não é todo fluido intrarretiniano que a gente tem que tratar. Quando ele está associado à atrofia de retiniana e tubulações retinianas externas, ele já é um fluido mais degenerativo e, consequentemente, esse paciente vai ter uma pior visão no baseline, não sendo candidato a iniciar, por exemplo, uma terapia antiangiogênica. Então, existem também diversos estudos que falam assim, não tolero nenhum fluido. Esse é um tipo de fluido que a gente tem que ter 0 tolerância. É o fluido intrarretiniano. Daqui a pouco eu falo de um outro que a gente é mais tolerante. E não há indicação, então, para tratar degenerações císticas, ok? Bem, então aqui é a presença do fluido subretiniano, que ele pode ser tolerado em alguns pacientes, os estudos Cat e Harbour, estou falando desses que foram estudos aí de longo segmento, e a presença do fluido subretiniano, ele foi associado a todos os tipos de lesão na tomografia, tanto a tipo 1, quanto a tipo 2 e a tipo 3. E ele costuma ser o primeiro sinal das lesões tipo 1, ou seja, aquelas lesões que estão abaixo do epitélio pigmentado da retina, e por estarem tão próximas ao epitélio, o fluido subretiniano é o primeiro que aparece. E ele, quando presente, é associado a um melhor prognóstico visual, sendo às vezes até compensatório para aquele epitélio pigmentar da retina. E por isso, quando ele está presente, ele é menos propenso a atrofiar esse epitélio e pode ser tolerado em alguns pacientes, dependendo da sua quantidade. Mais adiante eu vou falar sobre isso. E a presença do fluido,
ele é ideal para o regime tratar e estender, que é o regime mais utilizado hoje em dia nos pacientes portadores de degeneração macular na sua forma neovascular. Outro fluido importante e que não é indicação de tratamento nos principais clinical trials é a presença do fluido sub-EPR, que costuma persistir, aqui está o descolamento do epitélio e aqui está um descolamento seroso, com aqui o fluido sub-EPR e que costuma persistir mesmo após o tratamento antiangiogênico. Então, não é um fluido que você tem que se guiar se indica ou não o tratamento. Então, os principais é o fluido sub e o intra-retiniano. Vou falar aqui rapidamente sobre alguns biomarcadores, que eu fiz uma revisão sistemática dos principais, já falei aqui para vocês do fluido sub e do intra, e nesse estudo, ele mostrou que o fluido, nesse artigo de revisão, ele mostrou que o fluido intrarretiniano, aqui, presente de verde, quando presente no baseline, ele leva a um pior prognóstico visual nos nossos pacientes, como eu falei aí nos estudos CAT e Harple. E a presença do fluido sub, melhor prognóstico visual, e a redução na altura, por exemplo, desse PED, não foi associado com melhora ou piora da acuidade visual, por isso que ele não é indicação primária de tratamento, a presença desse PED. Um outro biomarcador importantíssimo é a integridade dos fotorreceptores. Se você está diante de um paciente com uma tomografia onde a zona elipsoide e membrana limitante externas estão íntegras, esse paciente pode ter o melhor prognóstico visual. Mas como nesse caso aqui, a seta mostra bem uma descontinuidade dessas linhas logo acima desse epitélio, vocês observam aqui que há uma descontinuidade, esse paciente tem um pior prognóstico visual. Assim como também a presença dos famosos focos hiperreflectivos, que estão aqui nas setas bem sinalizados, que são células microgliais degeneradas. Quando presentes, eles na DMRI, por exemplo, estão presentes em todas as camadas da retina, diferente dos pacientes diabéticos, que estão presentes mais em camadas internas. E eles surgem principalmente ao redor dos espaços cistoides nos pacientes com DMRI. E ele presente também leva a um pior prognóstico visual, mesmo com tratamento. Um outro biomarcador importante que vocês têm que se ater nos exames de tomografia são as famosas ORTs, que são as tubulações retinianas externas. Elas podem ser de dois tipos, as fechadas, como por exemplo essa aqui, com 360 graus fechadinha, com bordas bem definidas, como abertas, com bordas incompletas. E elas, quando presentes, também denotam um pior prognóstico visual, pois elas já são um rearranjo aí de fotorreceptores degenerados. Um outro fator importante é a presença do material hiperreflectivo subretiniano. Quando presente, a gente já pensa em quê? Na membrana neovascular macular tipo 2, que é aquela que surge acima do epitélio e abaixo da retina neurosensorial. E dependendo da extensão desse material aqui, ele leva a uma pior acuidade visual. Esse artigo foi um dos artigos do meu doutorado, que ele mostrou, por exemplo, que a adesão vítreo-macular, quando presente em pacientes com DMRI, essa adesão, quando presente, leva a uma menor resposta desses pacientes a curto prazo, a um tratamento antiangiogênico. Mas esse efeito, quando o vítreo aqui descola, ele fica nulo, ou seja, não há piora depois que ele descola. Mas quando ele está aderido, há uma menor resposta funcional ao tratamento antiangiogênico. Esse também foi um outro artigo do meu doutorado, onde eu avaliei a espessura de coroide em pacientes com DMRI, e observem, eu fiz aqui uma análise dos 3 tipos na época de degeneração, como a tipo REP, que é a famosa proliferação angiomatosa retiniana, os pacientes com polipoidal e os pacientes com a sua forma típica. E os olhos com polipoidal tiveram, sim, uma coroide mais espessa, já os olhos com REP tiveram uma coroide mais fina. Por isso que nesse subtipo de pacientes, a gente tem que ter cuidado para não atrofiar mais esse epitélio com o tratamento antiangiogênico. Um outro biomarcador tomográfico, acho que estou quase no fim dos biomarcadores, é a ruptura do epitélio. Ela, quando presente, gente, a gente observa que essa ruptura e é associada ao quê? É um sinal de hipertransmissão, porque o epitélio está todo aqui, a rasgadura foi aqui, ele se encolheu desse lado. E quando presente, ele sempre está associado a um PED pré-existente, e na maioria, esses PEDs são fibrovasculares. Tereza,
Quando que eu tenho que ter cuidado para rupturas do epitélio? Quando vocês observam um descolamento do epitélio pigmentar acima de 400 micra, que dá para a gente medir facilmente nos aparelhos disponíveis hoje em dia. E esse risco quase que duplica quando acima de 600 micra na altura desse PED. Aqui tem um outro biomarcador, que são as cavidades pré-coroidianas. Observem esse espaço aqui, ó, bem na coroide, esse espaço aqui hiporreflectivo. Eles levam também a uma atrofia do epitélio quando presente. E aqui um resumo desses principais biomarcadores. Quem puder tirar uma foto dessa tabela, desse artigo, estão aí os principais que eu falei para vocês. E o único do bem que foi falado aqui, que dá um melhor prognóstico visual, e eu quero que frisem bem, é a presença do fluido subretiniano. Ele é protetor para pacientes com acuidade visual mais comprometida. Então, ele, quando presente, dependendo da extensão, a gente até tolera esse líquido. Os outros, todos têm um prognóstico visual reservado. Aqui um caso clínico, só para a gente, né, lembrar bem, esse paciente, 85 anos, perdeu o segmento na pandemia, a acuidade visual no baseline dele tinha 2400, a gente observa aqui a presença de um extenso fluido subretiniano, e após 1 ano e meio, esse paciente, ó, com 85 anos, ele está com uma visão de 20/80 após 7 intravítreas, e ele tem sido seguido a cada 16 semanas. Tolerou muito bem o regime tratar e estender. E a última tomografia do paciente foi essa aqui, ó, com esse fluido. Eu medi a altura desse fluido subretiniano e estava em torno de 45 micra. E aí eu pergunto para vocês, até que ponto toleramos o fluido? Então, veio o estudo Fluid aqui mostrar para a gente que os pacientes que estavam em um regime intensivo de tratamento, sem tolerar líquido nenhum, a acuidade visual e também a espessura macular central foram equivalentes naqueles pacientes que toleraram certa quantidade de fluido. E olhe que no estudo Fluid, eles toleraram 200 micra de fluido subretiniano. Então, há como sim se tolerar certa quantidade de fluido subretiniano, e a gente observou aqui, ó, houve uma diferença significativa entre o número das injeções entre os dois grupos após 2 anos, onde o grupo zero tolerância ao fluido realizou cerca de 17 injeções contra 15,8 do grupo que tolerava aí até 200 micras de fluido subretiniano, e eu, na minha prática clínica, eu costumo tolerar certa quantidade de fluido sub. Os estudos aí, ARES e ALTER, são estudos que foram feitos com a aflibercept, e eles tiveram como premissa avaliar o regime tratar e estender. E ambos conseguiram estender, na maioria dos pacientes, em torno, por exemplo, de 30% no ARES e quase 40% no ALTER, estender em 16 semanas o regime tratar e estender, ou seja, os pacientes ficavam até 16 semanas sem a injeção. Então, diminuindo aí o fardo do tratamento que essa doença causa nos pacientes. Então, o que eu gostaria que vocês levassem para casa sobre degeneração macular? Lembrar do diagnóstico, lembrar da primeira consulta, lembrar dos fatores de risco, fazer uma avaliação multimodal, com a presença aí tanto da angiografia, dos critérios angiográficos, se é uma membrana oculta ou clássica, dos critérios tomográficos. O tempo até o tratamento é muito importante, esse tempo não pode ser longo. Quanto mais precoce se tratar esse paciente, mais ele vai ganhar a visão, então não se esquecer disso. E a atividade da doença, eu mostrei para vocês aí os principais biomarcadores naquela tabela. O principal deles, que cursa com melhor prognóstico visual, é a presença do fluido subretiniano. Os outros, se você tem uma zona elipsoide disrupta, por exemplo, cursa com pior visão, então lembrar daqueles biomarcadores. A acuidade visual é um outro biomarcador, para mim, o mais importante. Se você tem um paciente com DMRI e ele se apresenta com a visão muito baixa, então ele não vai ter muito o que ganhar. Então, lembrar disso também, da acuidade visual no baseline. E o intervalo de tratamento, hoje a gente tem drogas aí maravilhosas que nos conseguem estender e diminuir o fardo desse tratamento para os nossos pacientes. Muito obrigada. Parabéns, Tereza, excelente. Depois nós vamos deixar as discussões para o final, né? Vamos ouvir agora o nosso colega Luiz Felipe, que vai nos brindar aí com o edema macular diabético. Bem-vindo aí, Luiz. Seu microfone.
Luiz Felipe, abre o Obrigado, microfone. chefe. Abriu. Aí, Deu? abriu. Ok. Então, nós vamos compartilhar a tela aqui, para vocês verem aí direitinho. Ok? Muito bem, pessoal. É um prazer aí falar com vocês novamente. Agradeço aí o Dr. João, Dr. Molinari. É um prazer mais que enorme falar na frente da doutora Elisabeto, doutora Tereza, né, que são grandes referências aí. Doutora Elisabeto já foi presidente do CBO, já foi presidente dos congressos de retina do Conselho Brasileiro. Então, assim, é uma sumidade internacional aí, um prazer, uma honra a gente ter ele aqui na nossa apresentação. Olha, eu vim falar para vocês, quando eu fui fazer meu mestrado em Educação em Diabetes, foi o primeiro mestrado da América Latina em Educação em Diabetes. Então, meio que é um juramento eu estar aqui falando sobre diabetes para vocês sempre que possível, né? Então, vai ser um prazer. Esses são os meus conflitos de interesse. Vocês vão ver que a gente trabalha aí com um punhado de laboratórios como speaker. Então, é interessante porque eu tenho liberdade para poder falar de todos os remédios, de todos eles, sem preocupações. Quando a gente fala de diabetes no mundo, é uma coisa realmente muito preocupante, né? Em 2015, a gente tinha 415 milhões de pessoas. A gente vai chegar a 640 em 2020, né? E o Brasil, as estatísticas são um pouco falhas, mas a gente está caminhando para quase 25 milhões, são 11% da população, nós vamos falar disso, tá? Então, olha lá, esses números variam um pouco, né? Chega a 590, mas é muita gente, né? É como se fosse aí em torno de 3 Brasis de diabéticos no mundo, né? Esses aqui são os dados mais recentes aí do IDF, né, que é o International Diabetes Federation, que é uma excelente fonte de estudo para vocês, quem quiser estatística de diabetes, é muito legal mesmo, bem completo, tá? Que chega para nós aí em torno de 24 milhões de diabéticos do Brasil. Poxa, muita gente. E a gente sabe que metade dos pacientes que têm diabetes não sabe que tem, e a outra metade que sabe, metade não trata, né? Então, dos 100, 25% estão tratando, né? Então, é um problema nosso. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é um dos melhores países em termos de diagnóstico do diabetes. A gente ganha da Europa, inclusive, né? O Hiperdia, que é esse programa de hipertensão e diabetes no posto de saúde, faz com que a gente tenha uma excelente taxa de diagnóstico. Em compensação, a gente não consegue a adesão desse paciente ao tratamento, né? Isso é uma coisa interessante da gente entender. Então, se você pensar aí, ó, o tanto de gente, quanto mais roxinho, mais gente que não sabe que possui a doença, tá? Então, é uma coisa muito interessante. Então, você pensar no Brasil, aí são cerca de 11 milhões de pacientes que não sabem que têm diabetes, tá? E quando a gente começa a pensar nessas coisas, a gente começa a ficar um pouco triste, porque a cada 6 segundos, uma pessoa morre por causa do diabetes. Então, aqui só nesse papo, só na aula da Tereza, nós tivemos aí vários e vários times de futebol morrendo por causa do diabetes. E não é falta de dinheiro, não, tá? Porque a gente gasta isso mesmo, em bilhões de dólares, tá? Em torno de 500 a 600 bilhões de dólares anuais com o diabetes. Então, se gasta muito dinheiro, tá? Então, aí, ó, no Brasil, a gente gasta 26 bilhões, né? E se você pensar que 12% de todo o dinheiro gasto no mundo com saúde é por causa do diabetes. Então, é muita coisa, né? Brasil aí, ó, a gente gasta muito, né? A gente gasta bilhões, bilhões e bilhões. Para você ter ideia do tanto que é isso, é como... Olha lá, gastam-se 71 bilhões de reais, né? A Mega Sena da Virada, que é um prêmio excelente que a gente tem aí, ó, são 280, 300 milhões. Então, é muito dinheiro, é muitas Mega Senas da Virada aí que a gente gasta aí anualmente com diabetes.
tá? Se a gente fizesse uma conta de padaria, né? Pegar o tanto de paciente diabético, o tanto de dinheiro que eu gasto, quanto que isso daria? Bom, é em torno de R$15 mil por pessoa, né? Por paciente diabético. Então, você vê que é um negócio complicado. E aqui eu vou querer abrir a caixinha da Pandora para vocês, né? Todo mundo sempre fala assim, o DCCT, não sei o quê, o KPDS, você tem que controlar o diabetes, quanto que está a sua hemoglobina glicada. Então, olha aqui, pessoal, dentro dos subestudos do DCCT, a gente viu que valores de hemoglobina glicada alterados, eles só explicam 11% dos pacientes. Tá? Então, você vai ter aí 89% dos pacientes que podem ter uma hemoglobina glicada dentro do padrão, que mesmo assim vão progredir com a doença. Tá? Hoje a gente sabe que a presença da retinopatia diabética é um marcador de pior prognóstico para a vida desse paciente. Então, o paciente falou hoje que é diabético, ele é tratado igualzinho ao paciente que já foi infartado, é o mesmo risco cardiovascular, mesmo risco de mortalidade, tá? Então, cada vez mais a gente vai esquecer essa medicina de povo, de público geral e ir para uma medicina personalizada para poder atingir o melhor resultado para o seu paciente, tá? E gastamos muito dinheiro. E o nosso objetivo como agente da saúde pública, né? A gente trabalha pela SMO, a gente trabalha pelo Conselho Brasileiro de Oftalmo, a gente trabalha pela própria Santa Casa, que é a minha casa, né? Pelos outros hospitais que a gente coordena, que a gente é diretor. Gente, a gente não quer gastar menos, né? Esse dinheiro ele vai vir para nós como parte do governo, porque a gente tem que gastar uma porcentagem do nosso PIB com saúde, tá? O que a gente quer é gastar melhor. Eu não quero fazer 50 anti-VEGFs no mesmo paciente, o paciente ficar fazendo injeção e não ter aquela recuperação que ele poderia ter. Então, o nosso objetivo é tratar o edema macular diabético da melhor forma possível. E como fazer isso? Olha, graças a Deus, eu falo isso muito para o glaucoma, né? Quando eu nasci, em 1982, tinha um colírio para glaucoma, né? Tinha pilocarpina e estava começando o timolol. Aí, depois disso, já vieram as prostaglandinas, a brimonidina e um milhão de coisas. E a gente passou por essa revolução na retina, né? Até 2005, igual a Tereza mostrou, não existia anti-VEGF, era laser e era o que tinha, né? Hoje a gente tem anti-VEGF, a gente tem corticoide, a gente tem o laser, a gente tem cirurgia com a tecnologia cada vez melhor, né? E a gente tem milhões de outros remédios para controle da glicose, né? Controle do risco cardiovascular. Então, o nosso environment para tratamento melhorou muito. E com isso a gente consegue dar hoje um prognóstico muito melhor e uma qualidade de vida melhor para o nosso paciente. Olha, existem vários tratamentos. O protocolo T foi um que mostrou o quê? Que os anti-VEGFs funcionam, tá? Luiz, um é melhor que o outro? Olha, 13 letras, 11 letras, 9 letras depois de um ano, muito próximo. Na vida real, todos os 3 funcionam. Então, isso é muito bom para nós, porque aqui nós temos 3 opções terapêuticas que ajudam muito no tratamento. Se uma não funciona, a gente troca para outra. Então, lembrar desse switch, e eu vou mostrar para vocês quando pensar nisso, tá? A gente tem o corticoide, né? Durante muito tempo, a gente tinha só a triancinolona. A gente sabe que a triancinolona é uma excelente medicação. Eu ainda uso muito triacinolona em vários momentos da nosso arsenal terapêutico. Mas o Ozurdex é uma droga um pouco mais segura, né? Então, você consegue fazer intraocular, ela dura mais tempo, ela sobe um pouco menos a pressão, e ela está aí pau a pau com os anti-VEGFs para o tratamento do paciente com edema macular, né? Muito bem. Depois disso, a gente tem o laser. Poxa, o protocolo S veio para mostrar aí para a gente que laser e anti-VEGF são tratamentos equivalentes na hora que você olha a acuidade visual final. Claro que o laser, o campo visual é um pouco pior. Claro que o laser é muito mais confortável para o paciente, que vai ter que fazer muito menos visitas em relação ao anti-VEGF, que tem que vir todo mês. Então, cada paciente, se eu tenho um paciente que mora longe no interior, que não tem como chegar,
com laser eu consigo tratar bem esse paciente, então eu não estou pecando em fazer um laser, igual se pensou durante um certo tempo, né? Então, o protocolo S veio ajudar bastante a gente, oferecendo mais tranquilidade em fazer o laser e saber que esse paciente está bem tratado também. Para quem não conhece, é o CEL de Belo Horizonte, né? Agora, infelizmente, a gente sabe que as comorbidades, as doenças crônicas, elas são um caminho escuro, né? Mas a gente tem aí uma luzinha no final do túnel, né? Então, muitas vezes o médico, o colega, ele fica desamparado na hora de tratar. É muito fácil a gente chegar e falar assim, olha, você vai fazer isso, 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 isso. A gente sabe que na vida real não é bem assim, né? Tem paciente que responde bem, tem paciente que não responde bem, e você fica um pouco à mercê das drogas e dos resultados que você tem. E é sempre bom a gente ter alguém para vir te dar um suporte nesse momento. Então, eu tive uma professora muito bacana, há muito tempo atrás, que me abriu a mente, né? Ela me ensinou que a retina conversa com você, tá? Então, você vai olhar aquele paciente, é muito interessante, porque eu lembro que quando eu ficava com ela no consultório, os pacientes que ela tratava eram os pacientes dos outros retinólogos, e tudo já tinha sido feito, então os pacientes dela não eram elegíveis a nenhum protocolo, né? Porque tudo já tinha sido tentado, e os pacientes dela eram pacientes diferentes, então ela teve que abrir a caixinha e pensar de uma forma diferente para conseguir trazer resultados para pacientes extremamente graves, né? Então, uma dessas é isso, ó, como prever o comportamento do edema macular diabético, né? Então, olha lá que legal. A gente tem estudos, vários, tá? Que mostram isso. Se eu fizer, por exemplo, um anti-VEGF, eu vou ter um grupo de pacientes aqui, ó, que está na linha amarela, que vai receber uma boa resposta. Vão melhorar aí 15 letras. Pô, o que é 15 letras? São 3 linhas. Ele sai ali de 20/100 para 20/60, 20/70. Bacana, mudou a vida desse paciente, né? Tem alguns pacientes que vão melhorar 6, 7 linhas. O que é isso? Desculpa, 6, 7 letras, que é uma linha, né? E tem paciente que não vai melhorar nenhuma linha. Então, quando a gente acompanha esse paciente 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente vê o quê? Que a maioria dos pacientes, eles vão melhorar nas primeiras injeções. Só 11% dos pacientes vão ter aquela melhora contínua que a gente chama, né? Que ele começou a ganhar ali 3, 4 letras, e aí depois, ao longo do tempo, ele continuou ganhando, né? A maioria vai ficar estável. Olha lá que interessante, né? Você começa aqui 15 letras no primeiro semestre, né? Nos primeiros 6 meses, e aí você mantém essas 15 letras e chega a 13 no final de 156 meses. Você começou com 6,9, chega a 8,2, começou ali com 3 e chega em 3. Então, você vai ver que o tratamento, quando você mantém, ele chega num platô, né? E o que a gente quer entender é isso, né? Esses pacientes que estão ali na linha azul ou que estão na linha verde, que aqui fica mais fácil de ver, ó, são os pacientes que ganharam poucas letras, tá? Então, esse paciente aqui quer dizer o quê? Olha, o primeiro tratamento não deu certo. Ele não está indo bem. Se esse tratamento não está indo bem, eu tenho que mudar. Eu não tenho que ficar insistindo no erro, tá? Então, eu tenho 3 drogas anti-VEGFs, eu tenho 1, 2 drogas de corticoide. Gente, começa, faz 3 injeções, viu que entrou nesse grupo, faz o primeiro switch, vê como é que se comporta, faz o terceiro ou o segundo switch, dependendo do que você estiver fazendo, tá? Porque é aí que você vai conseguir trabalhar melhor a tecnologia, tá? Muito bem. E como escolher a droga mais eficaz? A gente sabe que, eu brinco muito com meus fellows, quando você pega o livro, né, igual o livro do Harry Potter, você lia, você não conseguia fazer bem aquela mágica, aquele feitiço, né? Mas por quê? Porque tinham pequenos detalhes. Esses detalhes a gente chama de validade externa, né? Será que aquele paciente do estudo é o mesmo paciente que está no meu consultório? Será que o estudo que eu fiz vale para o meu paciente da vida real?
tá? Então, essa diferença, que é a validade interna e a validade externa de um estudo, é muito importante na hora de olhar. Então, é muito fácil a gente bater o olho e falar assim, paciente jovem, cristalino transparente, que não tem nada de coração, eu vou fazer anti-VEGF. Paciente pseudofásico, paciente que não tem glaucoma, paciente que está com a pressão controlada, eu vou fazer o Surdex. Mas isso é uma análise muito direta, muito basal, blasé do nosso estado do olho do paciente, né? E aí, sabendo disso, tem vários estudos tentando classificar o edema macular diabético. Tem gente que fala que é um edema esponjoso, que é um edema cistoide, que é um edema misto, esponjoso e cistoide. Tem gente que chama de edema com descolamento seroso, tem gente que chama de edema exudativo, quando tem muito exudato duro. Tentaram propor essa classificação, por exemplo, olha, edema macular difuso, edema macular cistoide, degeneração macular cistoide, e tentaram classificar, né? Então, quando você pega esses tipos de paciente aqui, que nós vamos discutir no final, você tenta julgar ele dentro de um grupo. Para quê? Para saber por onde eu vou andar, né? Será que isso aqui é um edema recente? É um edema tardio? Edema recente, ele responde melhor a fator de anti-angiogênico. Edema tardio é mais inflamatório, então responde melhor ao corticoide. Será que eu consigo identificar isso pela retina? Essa é a tentativa. Como a gente está numa fase de produzir estudos, né? O que a gente faz hoje? A gente faz uma análise estilo caso e controle, análise retrospectiva. Eu pego os pacientes, olho o desenho do OCT e vou tentar achar alguma coisa que me ajude a prever o comportamento. Como é que chama isso? Biomarcador, né? Para o diabetes a gente usa principalmente esses 4, que são aqueles focos hiperreflectivos, a espessura macular central, o DRIL, que é a desorganização das camadas, e o líquido subretiniano, né? O que eu sou contra, né? Eu sou contra você simplesmente bater o olho e falar, olha, esse paciente tem isso, tem aquilo, ele vai se comportar assim. Por quê? Porque nem sempre as manchinhas que a gente está vendo, elas vão simbolizar a mesma coisa. Então, o que é um microgliócito, que são essas bolotinhas bem pequenininhas aqui, menor que 30 micra? O microgliócito, ele é uma célula que a retina tem. Tá? Eu brinco que, sabe aquele cara que está lá na sua clínica, que vai lá e dá manutenção no seu equipamento? Ele vai, arruma a lâmpada de fenda que estragou, ele vai, arruma a tomada, depois ele vai, arruma o seu retinógrafo, ele está sempre arrumando alguma coisa? Esse é um microgliócito. Ele é a célula de reparo da retina. Tá? Então, obviamente, ela tem que estar perto das áreas que estão lesadas. Então, se eu tenho um paciente com DMRI, que é uma lesão clássica da retina externa, do EPR, da coroide que está envelhecendo, meus microgliócitos têm que estar lá. Se eu tenho uma lesão do diabetes, é uma doença vascular, meus microgliócitos têm que estar perto dos vasos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente espera o quê? Que quando esse olho melhore, as células de reparo diminuam. E é o que acontece, olha que bacana. Nessa foto aqui, a gente tem um punhado de setinha amarela, que são os microgliócitos. E aí, na hora que vai diminuindo o inchaço, eles vão diminuindo, né? Então, por exemplo, quando eu vou falar em DRIL, o que é o DRIL? Imagina que você pegou uma retina, ou o que for, inchou, desinchou, inchou, desinchou. Uma pele, inchou, desinchou, não vai ficar cheia de estria? O olho é a mesma coisa, e você está trabalhando com neurônio, né? Então, incha, desincha, você perde a organização daquelas camadas. Quando isso acontece, quer dizer que você inchou e desinchou. Então, isso quer dizer o quê? Que meu olho sofreu. Se ele sofreu, ele tem um pior prognóstico. Então, na hora que eu bato o olho e vejo isso, quer dizer o quê? Eu já sei de cara que esse olho teve um edema antes, né? Então, o DRIL nada mais é do que isso, é a sequela daquele inchaço que foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. Então, gente, tempo é neurônio, na hora que você fala em AVC, né? Aqui no olho é a mesma coisa, porque a gente tem na retina neurônios, né? Então, olha só que legal isso aqui, né? Eu falo muito com meus células. A retina, você tem que conversar com ela, e ela vai te falar o que está acontecendo.
Então, eu pego esse olho aqui desse paciente. Eu vejo aqui, ó, eu tenho um descolamento seroso. Se você for estudar descolamento seroso na literatura, tem artigos que falam que ele é protetor, tem artigos que falam que ele é pior. Por quê? Porque o descolamento seroso, ele me fala sobre uma falha no EPR, na drenagem do líquido. Isso quer dizer o quê? Que o meu EPR não está funcionando. Mas ele pode não estar funcionando porque ele está todo estragado, que é uma coisa de longo prazo, ou ele pode não estar funcionando porque ele tomou um choque, né? Eu estou com um paciente que estava bem, de repente a glicemia dele foi para 500. Aí ele vai ter um descolamento seroso, perfeito? Mas isso não quer dizer que esse paciente está fadado ao fracasso. Não, é um evento específico na vida dele, ele estava bem, pegou uma pneumonia, descompensou, esse paciente aqui vai ficar bom, né? Então eu preciso de interpretar o que a retina fala. Eu vejo a anatomia da retina como um todo, eu vejo que a minha retina externa está preservada, eu vejo que o padrão do meu núcleo está mantendo igual. Então, isso é um edema recente. Esse é um edema mediado por fatores vasculares. O anti-VEGF vai responder super bem. Olha aqui já na figura B. Esse também é um edema recente. Olha lá, a retina externa ótima, a gente tem um descolamento seroso, a gente tem aqui os fotorreceptores viáveis. Qual que é o grande problema aqui? Aqui eu tenho placas de exudato. O que aconteceu? É um paciente DM2, né? Eu sei que os vasos dele já estão alterados, o sistema simpático dele não está funcionando tão bem mais, os vasos estão sempre dilatados. Então a gordura do sangue, ela sai pelos poros, né? Ela tem um aumento da permeabilidade vascular. Qual que é o meu problema? Se eu secar essa retina muito rápido, eu vou formar uma placa de gordura, e essa placa de gordura vai atrofiar a minha retina. Então, eu não posso ser tão incisivo, tão ansioso para tratar esse paciente, senão eu vou acabar prejudicando, porque eu vou formar uma placa de gordura. Olha aqui para a gente ver na letra C. A gente vê o descolamento seroso e já está formando cistos grandes. Olha, cistos grandes quer dizer o quê? A gente tem várias células de Miller na retina. Elas que seguram a retina, elas são a estrutura, são as vigas da nossa retina. Se elas estão rompidas, isso quer dizer que o meu olho está caminhando para um lado ruim. Eu tenho que ser mais incisivo no tratamento. Ok? É o que a gente consegue ver tanto na letra C quanto na letra D. Agora, repara para vocês verem nesses pacientes aqui, ó, E, F, G e H. Vamos entender. A gente também tem cisto, a gente também tem rotura das células de Miller, a gente também tem descolamento seroso aqui, com até um pouco de fibrina. Por que que esses pacientes aqui vão evoluir pior? Por que que esses pacientes aqui eu já começaria com corticoide como primeira opção? Porque, olha lá, é um edema crônico. Eu já tenho lesão da retina externa. Isso aqui não acontece rápido. Isso demora a acontecer. Então, quer dizer o quê? Eu já estou numa fase mais inflamatória. Eu preciso conter a inflamação que está sendo patológica para a minha retina. Então, na hora que eu olho o paciente, eu preciso de entender o que está acontecendo. Então, para quem não está acostumado a ver, esse esquema de tratamento é excelente, né? A gente começa no início do diabetes com a permeabilidade vascular, e à medida que vai andando, ela vai chegando na inflamação. Então, na hora que você enfrenta aquele olho, aquele paciente, aquela ansiedade da família, você tem que se localizar em qual momento da doença você está. Para quê? Eu vou tentar um micropulso com laser amarelo, com laser verde, ou eu vou fazer um Ozurdex de cara, ou eu vou começar com anti-VEGF. Como que eu vou saber isso? Baseado no que a retina te conta, tá? Então, pessoal, na hora que a gente vai interpretar um paciente, né, a medicina hoje ela é personalizada. Cada paciente é um, a gente tem os estudos para poder te dar embasamento, né? Mas lembra, a gente tem a validade externa. Será que aquele estudo serve para o meu paciente? Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa sempre de estar em mente, tá? Então, eu vou deixar para você, olha lá. De cada 100 pacientes que a gente tem com diabetes, 30 vão ter retinopatia diabética, tá? E 1/3 deles vai ter edema macular diabético, que é o nosso maior problema. A gente sabe que a hiperglicemia,
os ROS, né, que são os radicais de oxigênio, e o próprio hiperfluxo que o paciente diabético tem pelo excesso de volume circulatório, são fatores de risco para a retinopatia diabética, tá? E aquilo que eu falei, tem diferentes pacientes para diferentes estágios de doença, para diferentes drogas, tá? Lembra sempre, quando você está num edema persistente, lembra, pode ser que você tenha que fazer um switch, tá? Seja um switch de anti-VEGF para anti-VEGF, seja um switch de anti-VEGF para corticoide. Não esqueça disso. Isso muda muito a vida do seu paciente. Eu já vi paciente fazendo 52 injeções no mesmo olho, com essa dificuldade, não melhorando. Então, lembra, o switch é uma coisa importante dentro do nosso tratamento, tá? E aquilo que é muito mais importante para a sua vida como médico, né? Abordagem individualizada. Hoje, eu tenho um paciente com leucemia, eu vou pegar e vou ver qual é o gene que está alterado para eu poder saber qual é o remédio específico para aquele gene. O diabetes, nós vamos acabar chegando lá. A DMRI, a gente já está próximo disso, né? Então, lembra, tente fazer uma abordagem individualizada para o seu paciente que você vai ter melhores resultados, tá bom? Então, um grande abraço, agradeço a todos a oportunidade e é sempre um prazer falar de retina, diabetes, ao lado de grandes amigos aí aqui na SMO. Vou Parabéns, compartilhar Luiz. aqui. Muito Excelente. obrigado, chefe. Excelente palestra. Parabéns. Não poderia ser menos, né? Vocês dois abrilhantando aí a nossa SMO. Agora nós queríamos ouvir o Elisabeto, ele não gosta que chame ele de decano, não. Então, eu não vou chamá-lo de decano. E sim de meu preceptor predileto, meu amigo, né? O primeiro presidente da SMO. Se eu começar a falar aqui, é meia hora só de agradecimentos e elogios, né? Elisabeto, a palavra é toda sua. Meus caros, prezados colegas, amigos, Tereza Canadã e Felipe, olhe, normalmente a gente tem uma tendência a achar que tem que comentar alguma coisa da palestra do colega. Não. Há palestras e palestras. Eu estou deslumbrado, esse é o termo certo, com a palestra dos dois, com a aula dos dois. Realmente, vocês trouxeram dois assuntos importantíssimos para nós, oftalmologistas, principalmente retinólogos. Vocês destrincharam muito bem o assunto, nada a acrescentar. A exposição oral é excelente. A ilustração, as retinografias, as angiografias, excelentes, belíssimas. Eu confesso a vocês, não estou lembrado de ter visto documentação tão perfeita, tão elucidativa, tão clara como a de vocês. Não tem nada a acrescentar. É a mesma coisa você querer acrescentar algo bonita. Não tem maquiador que consiga acrescentar algo à beleza de uma mulher bonita. Eu não sou maquiador. Então, eu não tenho nada a acrescentar, só dizer que vocês abrilhantaram esse encontro da SMO e até sugeriria que vocês procurassem apresentar em outros fóruns essa aula de vocês, esse assunto de vocês, porque isso traz aspecto importante para lembrar, para atualizar dois assuntos importantíssimos. E as principais causas de cegueira no mundo são as causas retinianas e o diabetes. Então, vocês, a minha sugestão
não vou fazer nenhum comentário, não há comentário a fazer, não há nada a acrescentar ao que vocês brilhantemente expuseram, apenas sugiro que vocês procurem levar a outros encontros que vocês nos apresentaram aqui. Parabéns, vocês foram simplesmente brilhantes. E eu agradeço essa oportunidade que vocês me deram de ouvi-lo com tanta segurança. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Elizabeth. Nossa, que elogio. Eu fico Quando eu, feliz demais, né? Porque vindo do senhor, né, essas palavras me enchem de orgulho, de emoção. Eu sou uma fã do senhor em vários aspectos, principalmente como ser humano. E o senhor tecer essas palavras a respeito, né, das nossas aulas, minha e do Luiz, só nos enaltecem para a gente procurar sempre fazer o bem. Muito obrigada. igual eu falei no início, né? Quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor. Então, né? Não tem nem o que falar, né? O maior exemplo aí que a gente tem de todas as áreas de inteligência, de cultura, para quem não conhece, para quem nunca viu essa pessoa falando ou escrevendo, é uma coisa de outro mundo, né? Coisas que nós, a nossa geração, não tem mais capacidade. Então, uma honra para nós falar na presença do senhor. O interessante, Luiz, você me fez lembrar aqui a corrida, né, nos apartamentos lá no Hilton Rocha com o Elisabeto. E a gente aprendia no bloco cirúrgico, né, quando eu fiz o fellow, a gente aprendia também no departamento, eu aprendi a fazer laser com o Elisabeto, assim, o pouco que eu sei, mas o muito que ele ensinou, né? E o mais interessante era a relação médico-paciente que ele tecia e engendrava ali na presença da gente. Quer dizer, isso não tem como, assim, você mimetizar, não dá para repetir. E uma coisa que eu guardo dele, eu acho que ele nem lembra disso, mas ele falava assim: Luiz Carlos, ele não me chama de Molinari, não, é Luiz Carlos. Luiz Carlos, ó, presta atenção. Quando um colega do interior ou de outro serviço, não interessa, encaminhar um paciente para você, dizendo, por exemplo, que o paciente tem um descolamento de retina, e você, após um exaustivo exame, conclui que ele não tem um descolamento, você faz um relatório assim: caro colega fulano de tal, como você bem diagnosticou, não se trata de um descolamento de retina. Isso é um aprendizado que eu trago comigo, e a ética acima de qualquer coisa, como ele sempre traz, né? E realmente é um irmão mais velho que eu tenho, né? É um mentor. Eu, como eu falei no início, proibido falar, né? Porque a gente não tem como acabar. Agora, vocês realmente assim deram um show mesmo, e é o que eu brinco às vezes, né? A geração nova, vocês suplantam em muito mestre, né? Então, eu tenho certeza que os mestres de vocês estão muito felizes se estiverem assistindo. E a gente escolheu muito bem, né, João? Essa dupla aqui do barulho, né? Essa dupla dinâmica que está, assim, inclusive em nível, né, de CBO, e a SMO fica muito honrada, né, de ter vocês conosco. E eu queria lembrar, antes da gente terminar, eu vou passar a palavra para o João, né, para depois fechar, mas eu queria tecer os agradecimentos, principalmente à Associação Médica de Minas Gerais, porque ela está sempre aqui na retaguarda com esse nosso Zoom aqui, né, pela Associação Médica, com toda a segurança, e a gente falando aí para o Brasil todo, espero que estejam nos assistindo. E nós queríamos, em uníssono com o CBO, no dia 26 de novembro, até o Elisabeto vai estar lá com a gente, nós já combinamos, né, ele foi o primeiro a ser convidado, a gente quer uma manhã e um encontro multidisciplinar. Depois eu vou conversar com vocês e a gente precisa dessa ajuda, porque o CBO vai fazer aquela programação 24 horas pelo diabetes
dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes e a gente faz no dia 26. E nós vamos tentar contribuir um pouquinho aí, né, pelo Brasil afora, e trazendo colegas que a gente está tentando ver, um representante da cardiologia, da nefro, da angiologia e da endócrino. Vamos ver se a gente consegue. Esse ajuntamento é muito bom, né? A multidisciplinaridade é sempre muito ensejada e a gente, às vezes, faz pouco isso. Mas a gente encaminha, né? Nós trabalhamos em conjunto com esses colegas, né? Então, a gente quer exaltar isso aí. E, do nosso lado, eu estou muito satisfeito e feliz com esses encontros, eu particularmente, e hoje foi um top. A gente vai depois deixar toda essa reunião gravada no site do SMO, para quem não pôde assistir, porque são muitos eventos, a gente sabe, e é difícil, né, a gente conseguir concatenar tudo isso. Muito obrigado novamente a vocês todos, né, que sozinho a gente não faz nada, né, gente? Então, vocês foram assim imprescindíveis. E uma coisa, né, quando a gente não tem que preparar uma aula, eu jamais saberia dar uma aula desse nível de vocês, mas se sobra para a gente falar, afora a tensão que a gente fica um mês antes, né? Então, assim, vamos ter um encontro, passa o nervosismo lá para a Tereza e para o Luiz Felipe, eles é que vão se virar. Então, eu quero agradecer muito a vocês, né? Muito bom. E passo a palavra para o João ou para o Elisabeto. Perguntas eu olhei aqui no chat, eu não cheguei a ver nenhuma, não sei se naquele outro também não, eu não sei se o João viu alguma, João? Não vi não, Molinari. Acabei de consultar, né? Aqui. Então tá, já olhei também. João, com você a palavra, se ninguém quiser, né? Antes de você. Perfeito. Queria agradecer muito ao Luiz e à Tereza. A aula deles sempre brilhante, né? Mais uma aula dessa que parece que uma coisa bem complicada é muito simples, mas fica simples só depois de uma boa aula dessa, né? Pegar para estudar e ter a clareza que eles conseguiram fazer a apresentação é um privilégio para a gente. Queria agradecer muito. Os dois estão participando do programa de formação de lideranças do CBO, já fica aí o convite para estar sempre o mais próximo que puderem da nossa sociedade e agradecer a todos os presentes pela participação e manteremos nossa rotina de encontros mensais do nosso SMO Talks. Grande abraço, ótima noite para todos. Queria só agradecer a Allergan, que a gente esqueceu, viu, gente? Me desculpem. E, novamente, a SMO, na pessoa do Reinaldo, que dá essa segurança para a gente. Parece que o Elisabeto quer falar. Sim? Sim. Rapidinho, não vou tomar o tempo de vocês. Mas veja bem, o público que nos assiste, que assiste aos dois, a Tereza e o Felipe, o público falou, sem falar, da beleza, da atualidade da aula dos dois, da Tereza e do Felipe. Quer dizer, eu falei, tentei falar alguma coisa, e o público, sem fazer pergunta nenhuma, passou o atestado de uma excelente aula. Quer dizer, eles esgotaram o assunto, não deixou para ninguém, porque realmente não havia o que perguntar. Eles foram de uma clareza, de uma oportunidade monumental. Então, o público, ao silenciar, ao não fazer pergunta, deu um atestado da excelência da aula dos dois. O que eu tentei falar com minhas míseras palavras, o público falou sem palavras. Muito obrigado. Parabéns aos dois, realmente. Parabéns. Obrigado, gente. Boa noite, gente. Sempre Boa às noite ordens, a todos, tá? viu? Pode deixar que vocês sempre solicitados, né, João? Beijo. Um abraço, gente. Obrigado. Palmas para vocês, viu? Obrigada. Tudo de bom. Obrigado.